5, 4, 3, 2, 1. Estamos iniciando mais um bate-papo. Eis-me aqui. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta aqui, meu irmão. Glória a Deus. Início de mais um ano, 2025 aí, cheio das bênçãos do Senhor, né? O povo aí do mundo diz que é crise, querido, mas nós estamos em Cristo Jesus. E hoje queremos iniciar o primeiro bate-papo, Eis-me Aqui, da Rádio Web Eis-me Aqui, neste ano de 2025. Estamos aqui com a honra de receber o privilégio de Deus, um presente de Deus, para receber esta tarde em nossos estúdios, dois levitas que louvam e adoram ao Senhor. O nosso irmão Alan Douglas e o nosso irmão Jonas Cabral. Glória seja dado o nome do Senhor. E eu quero, desde já, agradecer pela presença dos nossos irmãos, estar aqui conosco, né, para esse bate-papo. E hoje nós temos um tema, né, eu acho que é a primeira dupla que eu chamo para a gente debater um tema aqui, e hoje nós vamos falar sobre a questão aqui da música, do ritmo, da percussão, bateria, né, que ainda é polêmica, ainda no meio do povo evangélico. Alguns pastores ainda proíbem aí, né, a questão de alguns instrumentos, alguns ritmos na igreja. Mas hoje nós vamos aqui, à luz da Bíblia, desfrutar deste bate-papo. Eis-me aqui. Sejam bem-vindos, meu querido amado Alan e meu querido amado Jonas Cabral. A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje a gente vai participar aqui sobre esse debatezinho, né? Referente ao uso de instrumentos dentro da igreja, percussão, bateria, alguns instrumentos que ainda hoje se é visto com mais olhos, né? Por algumas pessoas que acham que tal instrumento ele não pode ser tocado dentro da igreja, e a gente vai conversar um pouco para apresentar também a finalidade desse instrumento, a serventia de tal instrumento, o porquê que esse instrumento talvez tenha que estar ou não tenha que estar dentro da igreja, e a gente vai debater aqui para entender também, conversar com vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode estar deixando seu comentário, que a gente vai ser um prazer, a gente vai estar respondendo conforme o andamento do nosso podcast. Graças Pai, como o pastor falou, Jonas já falou aqui também. Hoje, nessa tarde, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre música. É o que a gente gosta, que a gente ama, e que, além da gente ser envolvido no ministério, na igreja, com essa arte, né, que é a música, também a gente gosta do dia a dia, de estar sempre ouvindo música, sempre aprendendo cada dia mais. Então a gente está nessa tarde aqui para conversar e aprender um pouco mais desse ministério que é a música dentro da igreja. Glória a Deus. Para nós é uma honra ter vocês aqui conosco. Então vamos seguir, dar continuidade ao nosso bate-papo. Alan Douglas e Jonas Cabral, desde já eu sou muito grato pela presença de vocês, né? Porque sem vocês aqui não teria esse primeiro bate-papo, e um tema muito polêmico nos últimos dias, e a questão dos ritmos na igreja, né? Mas nós louvamos a Deus, porque Deus tem levantado pessoas experientes para poder tratar desse assunto, né? E à luz da Bíblia, né? Nós vamos ver assuntos hoje aqui, né, de acordo com a Bíblia, e porque tantos homens de Deus ainda têm uma mentalidade assim, eu posso dizer assim, um pouco distorcida do que a palavra de Deus diz, né? E na questão do ritmo. Mas, meus irmãos, há quanto tempo vocês são cristãos? Nasceram em berço de ouro, aqui por meio evangélico? Nascer em berço de ouro é nascer no meio de uma família evangélica, né? Cresceu já caminhando com os pais para a igreja. E eu queria saber de vocês como foi o encontro de vocês com o Senhor Jesus e como aconteceu essa decisão que marcou na vida de vocês. Para mim, é tipo um privilégio nascer numa família cristã, sendo meu pai cristão e minha mãe cristã.
sempre assíduos, os dois sempre me levaram para a igreja, tanto meu pai me levava para a igreja dele, minha mãe levava para a igreja dela. Então, desde criança, eu posso dizer que eu sou cristão. Data exata, como eu falei, dia, não vou lembrar porque a convivência me fez crescer dentro da igreja, então, desde criança, eu posso dizer que eu sou cristão. Então, a minha experiência com Cristo, assim, quando criança, foi poder ver as coisas que acontecem de forma incrível na vida de pessoas que têm Cristo como centro da sua vida e presenciar muitas coisas que eu pude ver mudando ao decorrer do tempo, como minha própria família, que hoje, graças a Deus, a gente pode conviver num ambiente melhor, a gente compara com o que a gente viveu no passado e vê que hoje a gente vive um milagre de Cristo. Então, a minha resposta é, desde criança eu sou cristão e a minha experiência com Deus é, ao decorrer do tempo, ver os milagres que Ele fez no passado e continua fazendo na minha família. Essa, para mim, é uma das minhas maiores experiências. Pronto, a minha resposta a respeito disso é que desde que eu me entendo assim por gente, eu sou cristão. Agora, de fato, de confessar, de aceitar Jesus como Senhor, foi aos meus 12 anos, num grupo de célula, onde eu tive a experiência com Deus, e através desse dia, a cada dia eu venho trilhando esse caminho que é maravilhoso, e depois disso, ao longo dos anos, tive várias experiências com o Senhor, mas o início da minha caminhada, de fato, eu considero essa passagem na minha vida, que foi aos 12 anos de idade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu fico feliz, né, em ver vocês tão novo, né, trilhando no caminho do Senhor. E as minhas orações é que os jovens, né, você jovem que está ouvindo, possa ver, né, o exemplo desses dois jovens aí, né, já começaram cedo no caminho do Senhor. O Alain, com 12 anos de idade, já como o Senhor Jesus começou, né? E o nosso Jonathan, vamos dizer que é um Josias da vida, começou lá atrás, novinho, como o rei Josias, né? E aí está aí, caminhando, fazendo o querer de Deus na terra. Glória seja dada o nome do Senhor. Mas, meus queridos, eu tenho mais uma pergunta aqui, né? E que isso sempre acontece nas nossas vidas, a experiência, a nossa experiência, né? Porque Deus sempre nos marca. Tem momento que Deus vai nos marcando. Cada dia que nós vivenciamos na presença do Senhor, as experiências vai nos marcando. E então eu queria saber, tanto do Alain, né, como do Jonas, qual foi a maior experiência que vocês tiveram em suas vidas depois que confessaram Jesus como Salvador de vocês. O Jonas, como eu disse, nasceu no berço evangélico, os pais, tudo crescendo, mas chega aquele momento que você tem que tomar aquela decisão. E você tem que fazer a sua pública profissão de fé, né, e assim dessas águas, né, o batismo, tudinho. Então eu queria saber de vocês, não só eu, mas os ouvintes, né, desse podcast, o Bate-Papo ESME aqui, e nós queremos saber de vocês qual foi a maior experiência que vocês tiveram depois que tomaram essa decisão com o Senhor Jesus. Uma das minhas maiores experiências com Cristo, eu acredito que, como eu tinha dito anteriormente, foi sob a providência de Deus na minha família e na minha vida. E me fez lembrar o dia que eu fui comprar o meu primeiro violão. Um dos dias mais emocionantes da minha vida, onde basicamente um adolescente nos seus 13, 14 anos, e sem saber nem o que era um violão direito, foi comprar um violão. Engraçado que não tive auxílio de ninguém. Fui eu e a pessoa que fui comprar, e nesse tempo, talvez eu não tinha mentalidade suficiente para saber o que era que minha mãe estava tirando dela para dar para mim. E depois de um tempo, depois de amadurecer dentro da igreja, amadurecer o meu pensamento, foi que eu fui entender o que era que minha mãe tinha feito. Que ela tirou dela para poder me ajudar
em algo que eu acho que ela foi a primeira pessoa a ver que eu tinha dentro de mim para poder me ajudar a manifestar esse dom que hoje eu tenho. Então, a minha experiência com Cristo foi a providência dele e não ter deixado faltar para mim, não ter deixado faltar para minha casa, onde a minha mãe, ela usou de um ato de fé em tirar de dentro da casa dela e comprar algo para mim, para que eu pudesse estudar. E hoje eu sou muito grato por Deus, por minha mãe. Hoje não está mais comigo, mas eu levo dentro do meu coração, dentro do meu pensamento, onde eu for, eu sempre levo comigo essa experiência única de ter uma mãe que se dispôs a me ouvir, a me entender, a compreender o meu chamado quando eu nem tão pouco sabia o que era um chamado, o que era um dom, e ela fez por onde esse chamado hoje crescer e se fortalecer. E hoje eu posso agradecer a Deus e olhar o meu passado não como algo que seja sempre o povo diz, né, que quem vive de passado é museu. Eu sempre digo que o passado é a experiência que eu vivi, que eu carrego para o futuro. Então, eu sou grato a Deus por essa providência e sou grato à minha família por ter me apoiado. Bom, eu acredito que ao longo desses anos tive várias experiências com Deus que me marcaram, mas eu não vou dizer só uma, mas vou dizer duas. Que uma foi quando eu tinha, eu acredito que, não lembro agora se era 12 ou 13 anos ainda, que foi uma revelação, confirmação de Deus a respeito do instrumento bateria, né, do ministério, que isso foi uma confirmação que eu levo ao longo da vida, que isso realmente era para eu seguir. E é uma coisa assim que algumas pessoas até não entendem, mas para mim a bateria realmente é um ministério. Muitos dentro da igreja não dão valor, outros fora também não. Muitos às vezes até dizem assim, mas só faz tocar bateria na igreja, como se isso não fosse nada. Mas eu acredito que a pessoa tem que ter uma grande mentalidade para evoluir no instrumento, e só o fato de... Eu penso assim, eu não preciso estar tocando em lugar nenhum. Lógico que isso é bom, mas só o fato de eu ver minha evolução individual, vendo o meu avanço, até eu sozinho no meu quarto, isso para mim já é gratificante, e eu agradeço a Deus por isso, porque ao longo dos anos eu venho evoluindo, e essa revelação assim me marcou muito, porque a pregadora na época até disse assim que Deus estava me dando uma baqueta de ouro do céu. Então eu tive isso como uma confirmação, e ao longo dos anos eu sempre venho junto com a bateria. A bateria faz parte do meu ministério, venho evoluindo cada vez mais, nunca paro de estudar. E a outra experiência mais marcante que eu acredito que essa foi a que, quando eu era novo, que foi a confirmação do ministério, e a mais importante que eu acredito é a experiência de você construir uma família e ter filhos, porque só o fato de você ser agraciado por Deus para gerar uma vida, isso é uma grande experiência. Então eu cito essas duas experiências mais marcantes. Uma na minha adolescência, que foi a confirmação do meu ministério, e a mais importante assim da vida, eu acredito que é o fato de gerar uma família. Glória a Deus, que maravilha, né? Que nós estamos hoje desfrutando realmente de testemunhos maravilhosos aí do que Deus pode fazer e está fazendo, né? Na vida de cada um de nós, né? E diante dessa experiência que nós vivenciamos, tem uma experiência que eu vivenciei com vocês, né? Que vocês fizeram parte do ministério lá na igreja, né? Que eu sempre digo que vocês tiraram de férias, um dia volta, né? E foi uma experiência que Deus falou comigo, a questão do ter um grupo musical dentro da igreja,
E me lembro do Edson, né? Vocês se lembram do Edson, que pegou resto de máquina de lavar, né? Papelão, fez aquela bateria que chamava a atenção dos irmãos que chegavam na nossa igreja. E depois, de repente, fizemos algum DVD, aula, né? E passamos para os meninos e vocês começaram. Né? O Alan não, o Alan já teve uma experiência, porque logo cedo, quando ele viu o chamado, ele já começou lá no Ministério Águia, já aprendendo. Se eu não me engano, não foi nem lá, foi com um menino da congregacional, foi de outra igreja, porque o professor ele começou a aprender a bateria. E aí foi uma grande experiência que alegra muito o meu coração, e ver vocês, né, aí construindo algo de muito forte da parte de Deus para a vida de vocês, que é o chamado, né? Assim como nós somos chamados para o Ministério da Palavra, da missão de oração, de visitação, é um chamado de Deus para a vida de vocês. E eu quero agora, nesse momento, né, saber do Alan, como você se sente, né, sendo filho de pastor, e como aconteceu o chamado de Deus para o Ministério da Música. Bom, como eu me sinto, eu acredito que é uma honra na família ter uma pessoa assim voltada para a palavra, um pastor, e ainda mais sendo pai. É uma honra onde você tem uma referência para aprender mais da palavra, e eu vejo com alegria. E também tem a parte assim que os membros da igreja veem como se, porque a pessoa é filho de pastor, é como se a pessoa já fosse um pastor em escala, em ascendência. E eu não vejo por essa forma. Eu vejo que o filho de pastor pode se tornar um pastor, mas não quer dizer que vai ter o chamado. Então eu acho que assim, como eu disse antes, é uma honra, e ao mesmo tempo tem sempre essa pressão por alguns membros da igreja que espera que você seja sempre perfeito. E em relação ao surgimento do chamado, eu acredito que desde de novo que Deus vem falando comigo, e ao longo dos anos, cada vez mais eu fui tendo a certeza que a música está envolvida no meu ministério, e através da música eu posso pregar a palavra, evangelizar. Sempre é uma forma também, a música é uma forma de você conhecer outras pessoas, fazer amizade com outras pessoas. Então é uma forma de sempre você tá envolvido, e mesmo que eu desenvolva outras atividades na igreja, mas eu nunca deixei e espero nunca deixar de lado a música. Glória a Deus, né? Pela essa resposta do nosso querido irmão Alan. Para os irmãos que não sabem, Alan é meu primogênito, é meu filho, né? E eu tive esse privilégio de Deus, de ter o Alan na minha vida, presente de Deus, né? E eu louvo a Deus pelo ministério dele, a dedicação dele, né, no ministério aí como músico na igreja. Mas eu quero fazer uma pergunta agora para outro meu filho na fé, né, que é o Jonas. Né, eu conheço o Jonas desde que ele tinha 6 anos, 7 anos, nessa faixa, 8 anos, né, quando eu vim pastorear em Camaragibe. Então, Jonas, como você se sentiu vendo Deus trazendo para a sua vida esse chamado tão honroso, né, no ministério de adoração ao Senhor, né? Eu vejo que você, além de tocar, né, o seu instrumento, mas você é um adorador, é aquele que ministra a palavra, aquele que está sempre levando à igreja a preparação, né, para receber a palavra do Senhor. Como você tem visto esse chamado de Deus para a sua vida, e como você se sente, né, através desse chamado? Ter a sensação de ter esse chamado honroso, né,
da adoração, do louvor, de ser chamado de músico. Para mim é algo muito bom, particularmente, porque para mim, como pessoal, para mim começou tudo quando eu era criança, basicamente, porque eu, por ser uma pessoa tímida, que eu sempre fui uma criança tímida, quando criança, a minha adolescência inteira, eu sempre fui uma pessoa tímida e para mim era improvável eu ser o que eu sou hoje no louvor. Então, isso foi o que Deus tratou da minha vida. Pegou uma pessoa tímida, nos meus 14, quando eu comecei a aprender a tocar violão, e até então eu só tocava violão, não tinha interesse em ministrar louvor. E o louvor surgiu para mim bem depois, quando eu aprendi a tocar o violão. Surgiu por parte, eu posso dizer que o violão foi a minha primeira parte, e o louvor foi minha segunda parte, e foi o complemento, que depois é que a gente entende o que é que Deus quer trazer para nossas vidas, né? Quando Ele junta duas coisas e para fazer uma só. E foi isso que aconteceu na minha vida. O violão, particularmente, foi o meu primeiro contato. O meu primeiro contato foi o violão, onde eu tive a oportunidade de aprender. E depois de iniciar no violão, foi que eu fui vendo uma confirmação para o louvor, para o ministério de adoração, para a ministração, basicamente. Então, quando eu fui chegar na ministração, eu fui tratar algo em mim que era muito interno, que era a minha vergonha em falar em público, que hoje, se deixar, eu falo 2 horas, 3 horas e não vou falar mais. Mas, referente a essa parte que foi tratada dentro de mim, que foi a adoração, primeiro eu tive que entender o que era adoração para poder transmitir essa adoração. Então, particularmente, Jesus mexeu muito dentro de mim com essa parte da adoração. Precisei de confirmação para poder entender o que é isso, para poder começar a compreender essa parte do chamado de ministro, de ministrar, porque não é somente a gente chegar no local e abrir uma Bíblia e ler lá o que está escrito e mandar todo mundo fechar os olhos e levantar a mão. Basicamente, isso é o que a gente replica, o que uma grande parte faz, mas o chamado do ministro, do Ministério de Louvor, é você trazer aquela pessoa para dentro de algo, você abrir os olhos daquela pessoa para poder evidenciar algo que Jesus quer mostrar. Se seja uma adoração, se seja uma exaltação, você tem o papel de evidenciar o fato dessa adoração, o fato dessa exaltação, para que pessoas venham compreender o que é que Jesus quer na vida deles através dessa música. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Alan e Jonas, o que mudou nas suas vidas depois que vocês abraçaram o ministério como levita na casa do Senhor? Sabemos que a responsabilidade que temos do chamado de Deus, né, é grande, e precisamos de ter algumas mudanças. Houve alguma mudança? Vocês têm um preparo entre si? Vocês se preparam pelo o peso da responsabilidade de ter o chamado de Deus e voltado para o altar? Porque muito tem chamado, né? Tem chamado aí como diácono, chamado como porteiro, tanto chamado que tem de visitação, né, do campo, mas a responsabilidade do levita é exatamente ele, quando nós olhamos para a tribo de Levi, que foram chamados para ministrar no altar, para estar ali, junto ao sacerdote. Qual a mudança que houve na vida de vocês? Como é que vocês vê essa mudança? Porque veio na vida o chamado vem na nossa vida, a gente vai mudar. É como se a gente está estudando e cada dia a gente vai aprendendo uma coisa, e ao momento de toda a aprendizagem que a gente tem, a gente é chamado, ou seja, para assumir um cargo, numa empresa, uma coisa, e é uma novidade. Para tudo que acontece na nossa vida, com certeza vem com uma mudança. O que foi que mudou na vida de vocês? Bom, a mudança, eu acredito que o primeiro ponto é responsabilidade, porque a partir do momento que Deus lhe chama para algo, se você aceita como gratidão, aqui é uma honra você servir ao Senhor e ainda mais ser escolhido para determinado dom.
Então, você tem que criar responsabilidade e correr atrás para aprender e desenvolver o seu talento. Porque tem um livro mesmo que eu li há muitos anos atrás, se eu não me engano o nome é Adoração Extravagante, que quem escreveu ele foi Darlene Sacher, alguma coisa assim, que ela por muito tempo foi ministra de louvor do Ministério Hillsong. Então, uma das partes que eu gravei no livro, que ela cita que se a pessoa exerce um ministério da música na igreja, a pessoa tem que buscar evolução tanto na parte técnica como na parte espiritual, porque nenhuma pode se cambalear, porque a partir do momento que a pessoa é cristã e exerce um ministério, já é como se fosse assim um dever de casa, é meio que Deus não obriga ninguém, mas se você quer servir a Ele, você tem que buscar o conhecimento da palavra, o crescimento. Então, essa parte espiritual já deveria ser o básico para todo cristão seguir. Então, ela fala que a pessoa tem que buscar sempre evoluir, a técnica e o lado espiritual, porque tem gente que diz assim, não, para que está estudando tanto? Não, mas você deve sempre estudar, porque se um dia em determinada música precisar de alguma coisa, você vai ter técnica suficiente para aplicar. Não quer dizer que tudo que você sabe, você tem que mostrar em uma única música que você sabe, até porque a igreja não é um show, não é uma apresentação. Por mais que você esteja, de uma certa forma, se apresentando, mas você não está... O intuito em si não é buscar aplausos humanos, mas sim adorar a Deus. Então, você não precisa mostrar tudo que você sabe em uma única música, mas se determinada música precisar de uma determinada técnica, se você está com estudos em dia, você vai conseguir aplicar e não tocar a música de todo jeito, porque você não sabe executar aquilo que a música está pedindo. Pelo que eu estou vendo aí, Alan, que eu estou entendendo, é o que está escrito na palavra de Deus, né? Que não adianta ter só a fé e não ter a obra. Então não adianta buscar o espiritual e não buscar o aprendizado, o preparo para poder se entregar. Porque entrega para o ministério é entrega total, né? Não é parcial, se nós somos um pedacinho, nós temos que ser total para o Senhor. Então, se é no instrumento, a gente tem que se preparar, né? E há um ditado no meio nosso, né? É evangélico, diz, eu quero dar o melhor para Deus. Mas muita gente hoje em dia tem observado que diz, eu quero dar o melhor para Deus. Mas esse melhor para Deus é um dia só. Hoje vai ter um ensaio, hoje eu vou me apresentar, vou tocar em tal igreja. Então vamos estudar, vamos ver partitura, vamos ver qual é a melhor música, porque a gente vai se apresentar, né? Mas e depois? Né? Então, é uma responsabilidade muito grande, pelo que eu estou vendo aí, que o Alan está falando, que a pessoa tem que todo dia estar se preparando para poder, né, dar o seu melhor para Deus. Não só buscar o espiritual, sim, beleza, mas você vai lá, só busca o espiritual hora e na hora. De colocar uma nota, né, que é correta numa música, você não vai botar, vai fazer totalmente errado, porque não se preparou. Amém? Vamos ouvir agora o nosso irmão Jonas. Bem como o Alan falou, né, a responsabilidade. Eu acho que essa palavra tem um peso muito grande. A responsabilidade que você está pegando, porque você tem o dom. Eu sempre digo que dom que Deus dá é aquela facilidade de compreender, de entender, de saber. Mas se você se acomoda nessa facilidade de entender, você nunca vai aprender. Porque você tem que buscar o porquê que aquilo é aquilo. Eu sempre digo, se você vê que tem um acorde que é formado por uma nota dó, você sabe botar um dó no violão, sei botar um dó. Me explique o porquê que existe essa nota dó. Então você tem que saber o que é nota dó e entender como é que se forma essa nota dó. Então eu sempre digo, a responsabilidade de ter algo nas suas mãos é imensa. Eu sempre digo, além da responsabilidade,
Não é só eu digo, isso é porque eu vou estar em evidência. Nunca queira estar em evidência. Eu sempre digo, a evidência deixa para Jesus, a glória é dele, a honra é dele, a evidência é dele. Você está lá para evidenciar o nome dele. Então você só vai ser um portal, um canal, alguém que vai trazer essa palavra. Então eu sempre digo que a renúncia, ela está em primeiro lugar e a responsabilidade, ela está em segundo. Porque a partir do momento que você pega algo que Deus te deu na tua mão, você vai ter que ter renúncia para fazer isso. Você vai ter que ter responsabilidade para fazer isso. Então não adianta você querer pegar essa responsabilidade e não ter renúncia sobre isso. Então, se você hoje quer ter o chamado de ministro, de músico na casa do Senhor, tenha isso na sua cabeça, a responsabilidade. E tenha também na sua cabeça o seu lugar certo de onde está. Sem evidência, você é apenas um músico que está lá para se reportar referente àquela palavra que você vai trazer. Não queira ser evidência e tenha responsabilidade e, por cima de tudo, a renúncia que ela tem que andar com você lado a lado. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, Alan e Jonas, na filosofia bíblica de música, a melodia e a harmonia têm a prevalência sobre o ritmo, portanto, todos os instrumentos de percussão foram excluídos da adoração. A bateria não produz melodia nem harmonia, apenas ritmo. E, além disso, não tem habilidade para acompanhar a voz humana sem sufocá-la. Alan, você, como músico, professor de bateria, o que nos diz a esse respeito? Bom, como a gente sabe, a bateria não é um instrumento harmônico, é um instrumento percussivo, mas pouca gente sabe, mas a bateria tem nota, tem gente que acha que não, mas também a bateria se afina. Então, eu vejo a bateria como... Na verdade, primeiramente, o que é bateria? A bateria em si, por si só, não é um instrumento, mas a bateria é uma união de vários instrumentos percussivos juntos, que aí formou a bateria. Mas a bateria, como a gente conhece, é um instrumento novo, que ao longo dos anos vem desenvolvendo, surgindo novas técnicas, novas peças, evolução dos pedais, das ferragens. Antigamente, se vocês forem ver os vídeos mais antigos de banda, as baterias não tinham pele de resposta, era furada, só tinha a pele de batedeira. Aí depois já começou a diminuir os tambores. Então, comparado aos outros instrumentos, a bateria é um instrumento novo. Mas, de uma certa forma, como ela não é um instrumento harmônico, mas a pessoa que está tocando tem que buscar o conhecimento e adquirir técnicas para executar o ritmo de maneira melódica. Porque a bateria é o coração da banda, ela pulsa o ritmo, dá o tempo para os outros instrumentos. Muitos cantores gostam de prestar atenção muito na marcação das baterias para poder saber a hora que vai começar cada estrofe das músicas. Então, por mais que ela não seja um instrumento harmônico, mas a pessoa pode construir levadas pensando melodicamente, ou seja, construindo as levadas, as viradas de acordo com que a guitarra, com os instrumentos melódicos estão produzindo, e dentro disso formar uma harmonia dentro da música. E outra questão também a respeito sobre isso de sobressair a voz, eu acredito que isso vai de quem está tocando, porque a pessoa pode encaixar uma forma de tocar que não cubra nenhum outro instrumento, nem cubra a voz. Agora também uma das coisas que muito acontece em algumas igrejas é da igreja não ter uma acústica boa, e por mais que você toque suavemente, mas mesmo assim ainda vai dar aquele eco na igreja, fica um som muito alto. Mas hoje em dia algumas igrejas já estão fazendo o famoso aquário, que está melhorando
o som e estão deixando os bateristas em paz. Existe a música é uma arte, então a arte é muito individual. Existe, como é que se diz, as regras, mas também existem algumas exceções. Então, o tradicional é você ver uma banda formada por todos os instrumentos, mas vez ou outra, se você pesquisar na internet, você vai achar uma dupla que é só bateria e baixo e alguém canta, ou então é só guitarra e bateria. Então, eu acredito que a bateria, por mais que ela seja um instrumento percussivo, que em determinado contexto, numa igreja mesmo, não fica legal só tocar a bateria e a voz, mas é um instrumento de grande importância e que o baterista tem que se adequar à linguagem, àquilo que ele vai estar proposto a tocar. Em cima de tudo que ela falou, me fez lembrar, sabe, da passagem da muralha de Jericó. Se a gente for bem entender um pouco mais a fundo sobre essa passagem, como músico, né, eu digo como músico, entendendo que houve ali em Jericó, foi um ato profético, né? A gente entende que foram 7 voltas naquela muralha, e para fazer volta ninguém marchou silenciado, né? Então nós sabemos que houve o quê? Uma marcha ali, um ato profético, e durante aquela marcha houve-se um ritmo a ser mantido, porque ninguém marcha com desordem, todo mundo marcha-se com ordem. Então houve-se um ritmo naquela marcha. E depois daquelas 7 voltas foi tocado o quê? A trombeta. Então foi-se o complemento. Não se chegou lá na muralha de Jericó e se tocou a trombeta. Primeiro foi-se marchado, depois com essa marcha, com o ritmo que houve das 7 voltas, foi tocado a trombeta. Então a bateria, ela traz essa importância, sim. Com certeza. A gente pode falar que a bateria, ela não, você vai escutar um tum-tum, você vai dizer, ela não tem própria uma melodia, uma escala harmônica de 7 notas, uma escala natural como um violão tem. Mas se a gente for parar para pensar, ela existe uma rítmica. Se o baterista tocar fora do ritmo que é proposto, do tempo que, exemplo, pega-se uma música 4x4 e o baterista toca 5x5, ou seja lá qual for o ritmo, e a gente vai inserir outra melodia dentro desse ritmo, não vão se encaixar, assim como houve em Jericó. Então, minha visão como músico é que o batuque, né, como a gente diz propriamente, o som da bateria é tirado como um batuque, é tirado como algo que talvez não seja criado por Deus. Porque se a gente for parar para analisar, tudo que a gente bate tem sim um som próprio. Se eu pego uma madeira e bato nessa madeira, ela vai emitir um som. Se eu pego minha mão e bato uma na outra, vai ser emitido um som. Então, se eu pego uma madeira e coloco-se uma pele nela, e pego uma baqueta e bato nessa pele da bateria, vai ser emitido um som. Assim como a sua mão emite um som quando você bate palma. Então, muitas pessoas hoje em dia trazem a bateria como algo demonizado, que trouxe muita coisa ruim. E eu digo que não. A bateria hoje ela traz uma peça muito importante dentro da música, dentro da igreja. Se você for parar para ouvir um som de bateria de adoração, você vai entender como é que funciona. Porque muitas vezes a gente associa a bateria a barulho, e a bateria não é associada a barulho. A bateria é associada a um ritmo. Glória a Deus, né? Resposta dos levitas aí, né? Poderosa resposta aí. Glória a Deus. Eu estou aprendendo com vocês hoje aqui, viu? Estou aprendendo muita coisa aqui com vocês. Mas, Jonas, meu querido Jonas Cabral, qual foi o maior desafio que você enfrentou no início do ministério que você exerce hoje? Meu maior desafio, eu acho que é tocar e cantar ao mesmo tempo. Mas isso é um desafio, assim, toda pessoa pode desenvolver sua coordenação motora, né? Mas não empata-se na adoração particularmente. Mas voltando para o contexto da adoração, um dos meus maiores desafios é você transmitir o que Jesus quer que você transmita. Porque você tem a responsabilidade de ser ministro, você está ali para ministrar o louvor, mas você tem que levar o povo a adorar.
Então, acho que um dos maiores desafios como louvor, músico, que ministra música, é transformar o ambiente em adoração. Porque é muito difícil quando você chega em algum lugar que você quer trazer aquela adoração e você sente que não está indo, parece que está empancado, os negócios não funcionam, parece que tem alguma coisa que impede da adoração sair, e você às vezes se sente até frustrado ou até mesmo culpado dessa adoração não ter fluído. Então, uma das maiores dificuldades é você não conseguir transmitir a adoração. Então, hoje você tem que estar muito preparado para poder levar o louvor, trazer a palavra. Então, antes de qualquer ministração, é importante que você tire o seu tempo para ser ministrado, através do que você vai levar. Selecione sempre aquilo que você vai levar, não deixe para estar fazendo em cima da hora. Separe o seu repertório, separe a sua música, passe a sua música antes de tocar. Se você for cantar, faça um pré-aquecimento, faça alguma coisa que leve você a estar confortável naquele lugar para que você possa transmitir aquela adoração. Você tem que estar bem, porque nem sempre a gente vai estar 100%, mas você tem que estar bem, ok, para naquele momento levar o que Deus quer. Não adianta eu chegar lá em cima, no púlpito, abrir a palavra, trazer uma palavra, sendo que eu não estou bem com aquela palavra. Eu posso até trazer um mover, só não sei se vai ser do Espírito Santo, mas vai ter um mover ali. Eu posso até engrossar a voz, mandar aumentar o microfone. Eu posso até ensinar, como a gente diz, a ensinação, o teatro. Aqui tem muitos lugares que tem teatro. Não é adoração, é teatro mesmo. Então é importante que você, quando for trazer alguma adoração, trazer alguma palavra, está preparado para aquilo que você vai fazer. Não adianta eu chegar com contexto para apresentar um trabalho na minha faculdade, se eu peguei esse trabalho, entrei hoje nele e já vou dominar esse assunto. De forma nenhuma. Você pode falar superficialmente por cima daquilo que você leu, mas você não vai entender. Se alguém chegar para você e fazer alguma pergunta, você vai estar perdido. Então é importante que você estude sobre o que você vai fazer e entenda o que você está fazendo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Meus queridos e amados ouvintes, você que quer compartilhar, né, dessa rádio com seus amigos, seus vizinhos, né, seus colegas de trabalho, faculdade, nós temos aí o nosso aplicativo. Você só ir na Play Store ou também na Apple para baixar, e você coloca lá a rádio Eis-me Aqui e você baixa, é pequenininho, não pesa no teu aparelho, não, e vai ser uma benção. Também visita o nosso site www.radioeismeaqui, né, .com.br. Vai lá, tem notícias, golpes, vai ter bate-papo, tudo vai ter colocado lá para glória do Senhor. Também eu quero dizer a você que você, meu amado, que está participando, sendo ouvinte, né, no final do mês de janeiro, nós estamos aí sorteando, né, um livro do pastor, da minha pessoa aí, Família Ajustada, Deus Presente. Então vai participando aí, né, e orando a Deus para ser sorteado. Amém? Jonas e Alain, glória a Deus, nos fale sobre ritmo e estilo de música para Deus, porque sabemos que a música foi e continua sendo elementos indispensáveis em todos os segmentos da história da humanidade, integrando a cultura de todos os povos. Sabemos também que todas as 24 mil etnias do mundo possuem sua própria música. Já ouvi muitas pessoas perguntarem: será que existe ritmo e estilo de música que são demoníacas? O que é que vocês acham? Não podemos dizer que o rock, o blues, o jazz ou os ritmos africanos seja demoníaco ou tenha sido criado com essa finalidade. Seria insultar a diversidade cultural da criação de Deus? O que vocês têm a acrescentar a esse assunto? Quando a gente trata de música, ritmo,
A gente sabe que o Brasil ele tem uma diversidade enorme referente à música, não só no Brasil, como o pastor Mino falou, a questão do mundo em si, geral, porque eu acho que a música ela está introduzida na terra, em geral. Eu acho que é cultural de cada país ter a sua música cultural, e temos chamada música universal, é aquela música que atravessa o mundo e a melodia é a mesma. Mas tratando sobre a música geral, o rock, o blues, o jazz, seja lá qual for o ritmo musical, na minha opinião, ele sempre vai ser criado para uma finalidade. Toda música é criada com uma finalidade. Isso seja universal. Qualquer música que você for criar vai ter que ter uma finalidade. Dentro da música, como músico, dentro da música, toda música tem uma melodia a ser seguida. Eu posso dizer para você que dentro da música a gente existe os acordes maiores e existem os acordes menores. Quando a gente pega uma música e põe na tonalidade menor, a gente quer trazer nessa música um sentimento mais sereno, ou seja, uma música que te faça chorar. Quando você pega uma música que está num acorde menor, você sabe que essa música ela vai ser num ritmo, geralmente, a maioria das músicas em nota menor. Ela é uma música mais lenta, é uma música que tem um acorde mais melancólico, que ela vai te trazer um sentimento, ela vai te fazer lembrar de algo. Juntado com a melodia cantada, você vai chorar. Eu posso pegar qualquer música aqui que seja uma tonalidade menor e você vai sentir algum tipo de sentimento, porque essa é a proposta da tonalidade de uma música no tom menor. Quando a gente traz referente a notas com sétimas, com oitava, a gente quer trazer uma intensidade nessa música, a gente quer botar um acorde com intensidade, assim como as notas diminutas, as notas maiores, os outros acordes. A finalidade dos acordes na música são esses. Mas tratando sobre ritmo, todo ritmo é criado com uma finalidade. Todo ritmo foi criado para algo. Se eu pego uma música, a gente diz o famoso worship, né? Que hoje está introduzido no gospel com bastante força, a música worship, ela traz geralmente o quê? Um sentimento de rendição, um sentimento de adoração, uma coisa de querer se deitar no chão, querer chorar, querer se prostrar. Essa é a finalidade dessa música. Quando a gente pega uma música que tem uma batida mais elevada, a tendência da gente é bater palma, porque é uma música de adoração. Quando a gente lembra de uma música de adoração, a tendência da gente é bater palma, celebrar, adorar. E quando a gente traz para qualquer outro que não seja o ritmo do gospel, a gente vai trazer um sentimento. Seja para o blues, quando a gente escuta uma música do blues, a gente vai escutar principalmente a melodia. Por incrível que se pareça, a música cantada ela não se sobressai tanto quanto a melodia tocada no blues, porque o blues por si só ele se identifica. Se eu pegar uma música de blues e tirar a melodia cantada e você ouvir, você vai dizer, não, é um ritmo diferente, talvez seja um blues. Mas se eu pegar uma música worship ou uma música tradicional e botar as duas a ser tocadas, você vai se confundir, não vai conseguir definir quem é quem. Então, ou seja, se eu pego uma música de matriz africana e coloco o som, você vai saber que é uma música de matriz africana. Mas para qual finalidade você criou essa música? Muitas vezes quando a gente escuta e diz, eu não canto a música de cantor fulano porque cantor fulano hoje se desviou. Mas para qual finalidade essa música foi criada? Então, a gente tem que ter no contexto da nossa cabeça a finalidade dessa música. Nesse momento, essa música fala de quê? Essa música traz o quê? O que é que essa música vai acrescentar? Essa música tem um embasamento, ela está falando sobre a palavra, ela fala sobre a Bíblia, ela retrata sobre o quê? Às vezes não é só a gente pegar uma notinha bonitinha, uma música bonitinha, eu gostei porque está falando disso. É entender a finalidade dessa música, assim como todos os ritmos. Quando eu digo todos os ritmos, é todos os ritmos. Eu posso falar sobre a música de Lázaro. Lázaro ele trouxe no Brasil um tipo muito diferente de adoração e celebração com o ritmo dele. Não precisou ele trazer um novo ritmo, porque era aquilo que estava dentro dele. Era a essência dele, como eu digo, a essência do músico era aquela. Então ele transportou aquela essência dele para uma essência adorando a Deus. Ele poderia chegar com uma música mais tranquila, chegou, mas ele não deixou aquilo que era a essência dele. Ele pegou aquilo que ele já tinha e melhorou, trazendo para
para o mundo de adoração. Então, ou seja, se eu pego uma música que é do rock, eu posso trazer um embasamento sobre a Bíblia. Hoje a gente pode dizer que temos o Mauro Henrique. Quem nunca ouviu a música Herege de Mauro Henrique, pode ouvir a música dele. Você vai ver que é um rock, mas se você parar para analisar a letra, você vai receber umas 5 cipuadas de cada lado, depois que você ouvir. E essa música é muito boa. A gente retrata sobre um tema muito pesado nessa música. Mas se você for ouvir uma música sobre Shirley, você vai ver que a música dela retrata muito a Bíblia. Ela basicamente, algumas músicas dela, é 100% a Bíblia. Parece que ela pegou a Bíblia, escreveu e colocou uma nota em cima. Então, ou seja, quando a gente fala sobre música, sobre ritmo, eu posso dizer que todo ritmo é criado com uma finalidade. Você que vai trazer essa finalidade. Seja o rock, seja o blues, seja o gospel, seja o sertanejo. Introduzir isso dentro da igreja, você vai dizer que é um tema muito desconfortável. Talvez para algumas pessoas não aceitar esse tema de trazer um sertanejo para a igreja, trazer um rock para dentro da igreja. Eu acredito que existe a proposta, existe o momento, existe a finalidade. Eu não vou chegar a trazer uma adoração tocando o rock. Eu não vou conseguir fazer uma reedição de adoração numa música no estilo do rock, porque a melodia ela não vai me proporcionar uma facilidade nessa situação. É mais fácil eu pegar uns acordes mais tranquilos, com as notas aumentadas, e trazer uma melodia mais lenta. Sim, eu vou conseguir fazer uma adoração do que pegar uma música no rock e tentar fazer uma adoração. Mas o rock ele tem sua proposta, o blues ele tem sua proposta. Ou seja, qualquer música ela tem sua proposta a ser tocada, só precisa ser no momento certo e no momento adequado. Glória a Deus. Alan, quer acrescentar mais alguma coisa aí? Basicamente tudo isso que Jonas falou, levando para a parte de ritmos, é isso mesmo, cada ritmo foi criado para uma finalidade, cada ritmo teve sua origem. O blues mesmo, quem criou o blues foram os negros americanos, que era uma forma deles tirarem um pouco do sofrimento. Até por isso a melodia é uma coisa bastante carregada, expressiva, muito sentimental. Então todo ritmo tem a sua origem. Lógico que no decorrer dos anos teve células rítmicas que foram pegadas exclusivamente para uma determinada finalidade e que, de uma certa forma, acabou sendo cultura de determinado local, de determinada religião, e meio que passou a ser uma regra. Mas todo feito, algumas pessoas dizem, o mesmo dó que um cristão vai dar é o mesmo dó que um ateu ou qualquer outra pessoa de outra religião. Mas assim, cada música tem a sua finalidade. Tem ritmo que, se a gente pegar, vai fazer... É uma música mais calma, que vai fazer você refletir. Já tem outro ritmo que, por mais que você não queira, mas se você estiver perto escutando a música, vai dar uma vontade de você dançar. Tem aquele ritmo, geralmente o frevo, é um ritmo acelerado que parece que o coração está pulsando, fica sempre aquela marcação bem acelerada. Tem o samba, que é uma coisa que... Pronto, o samba, que é um ritmo brasileiro, mas de uma certa forma não teve origem do Brasil, mas veio da África, do samba, que aqui teve uma evolução no ritmo e virou samba. Mas se você pegar a cultura, o samba está tão enraizado na cultura brasileira que praticamente quase todos, né, vamos dizer assim, brasileiros, bater uma palminha, tá fazendo samba numa caixa de fósforo, porque é a nossa cultura. Se você pegar, tem os ritmos que se tornam universais, mas também tem a cultura de cada país. Se você pegar, voltando assim para a bateria, que é o instrumento que eu toco, tem gente fora do Brasil, músicos que tocam samba, mas se você comparar um americano e um brasileiro, você nota a diferença naquilo que está sendo executado. Da mesma forma, um jazz ou esses estilos voltados para black music, funk, soul,
por mais que o brasileiro toque bem, mas ele não vai tocar como um americano, porque geralmente essas músicas estão enraizadas na cultura. E o que eu falo assim é que a diversidade da música brasileira é tão grande, mas que algumas pessoas aqui, não vou falar o nome de ninguém, nem de igreja, até porque eu não sou especialista em nada, mas ao longo dos anos, se você vê aqui mesmo levar para a música regional do Nordeste, não tem uma tradição em ter um louvor nesses estilos. Raramente você vê um grupo que faz uma música voltada para os ritmos regionais, e os poucos que eu conheço tem mais aquela... Assim, aí, por mais que o trabalho das pessoas seja sério, mas algumas igrejas pegam, assim, um exemplo, um cantor que canta em ritmo de forró, mas meio que já pega como se fosse um lado de comédia, não levam a sério, assim, como se fosse um louvor de fato. E se você pegar nos estilos que é aceito dentro das igrejas, há muitos anos atrás era muito preconceito com o rock, mas se você for pegar o ritmo que era permitido nas igrejas, não era música brasileira, era geralmente bolero, guarânia, tinha música americana que foi introduzida dentro da igreja. Então eu acredito que o Brasil por si só já tem uma variedade de ritmos, e eu acredito que não deveria ter preconceito. Lógico que existem ritmos que é adequado para cada momento. A pessoa não vai pegar um momento sacro, um momento de adoração na igreja e querer tocar uns estilos musicais que não combinem com o momento da igreja. Mas eu acredito que não deveria ter preconceito, porque o primeiro fato eu acho que na Bíblia já fala, né? É tudo com ordem e decência. Então, já está dizendo tudo. Tem música e estilo musical específico para cada momento dentro da igreja. Glória a Deus, aleluia, que maravilha. O negócio está bom hoje aqui, essa tarde está maravilhosa. Quero ouvir seus comentários, viu? Em nome de Jesus. Vocês podem formular suas perguntas aí, que logo... Agora, as perguntas é bom você fazer lá no canal, né? O canal da Rádio Web, né? E os irmãos que estão participando aqui do bate-papo, eles vão aí responder a cada pergunta que vocês fizerem lá. Amém? Glória a Deus. Mas Jonas e Alan, a Bíblia ela é explícita em dizer: do Senhor é a terra, o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmo 24, verso 1. Né? Resumindo, o que torna uma música maligna não é o seu rótulo, não é se ela é chamada de secular ou cristã, Alan Jonas, mas seu conteúdo, sua mensagem, sua motivação e seu propósito. Inclusive o Jonas já falou alguma coisa sobre isso aqui que eu estou formulando agora. Então, se existe variedade de instrumentos musicais na Bíblia, isso é fato, é real, está na Bíblia, vários instrumentos divididos em 3 categorias: instrumento de sopro, cornetas, trombetas, flauta, dupla e pífaro. Está lá em Números, capítulo 10, versículo 9 e 10. Instrumento de corda: harpa, lira, saltério e cítara. 1 Samuel, capítulo 16, verso 23, e o profeta Isaías, capítulo 16, verso 11. Instrumento de percussão. É bem claro. A Bíblia é bem explícita nisso aí, dizendo que existe os instrumentos de percussão: tamborim, símbolos e chocalho. E eu, no meu ver, no meu pouco entendimento, que eu não sou músico, mas eu tenho observado, né? Eu vejo que isso aqui, nesse terceiro grupo de instrumentos, é exatamente a formação de uma bateria, né?
Porque eu vejo esses instrumentos aqui, o tamborim, o símbolo, o chocalho, coisa que faz parte, né, de uma junção na bateria, né, e outros instrumentos. A palavra de Deus lá em Êxodo, né, capítulo 15 e o verso 20, vai falar sobre esses instrumentos. Né? O Salmo 81 e o verso 2, o salmista também fala sobre esses instrumentos. Alain, você como professor de bateria deve saber o surgimento, né? Como surgiu a bateria. Né? E foi no ano de 1800, surgiu a bateria por pilha voltaica. Né? E porque alguns pastores ainda não permitem bateria na igreja. Eu acredito que seja eu acredito que preconceito por falta de conhecimento talvez, mas é aquela frase que tem na Bíblia, né? Cada um anda conforme o seu entendimento. Eu não vou julgar nenhum pastor, mas a gente vê que na Bíblia é bem claro, já está falando. Então, na Bíblia não tem o nome bateria, até porque faz muitos anos, mais de 2000 anos atrás, e como eu falei anteriormente, a bateria como a gente conhece hoje, ela é um instrumento muito novo, ela surgiu, sua origem do jeito que a gente conhece, foi basicamente no final do século XX. Mas como é que se diz? A história mostra claro que a bateria é uma junção dos instrumentos que já existiam. A caixa, que muitos chamam de tarola, já existiam os pratos que tocava com a mão. Se a gente pegar, por exemplo mesmo, um exemplo mais próximo da gente, são as bandas marciais. Existe uma pessoa que toca os pratos com a mão, existe uma pessoa só para tocar a caixa, outra pessoa toca só o bumbo. A bateria foi o quê? Alguém que teve uma ideia de não, vamos sentar e tentar juntar para uma pessoa só conseguir tocar. Então, uma pessoa foi conseguindo, não existia o pedal de bumbo, foi uma adaptação, depois foi criando, depois foi surgindo professores de bateria porque foram vendo que precisava de determinada técnica para segurar a baqueta. Então, é um instrumento novo, mas a gente vê que não é nada fora do conhecimento, é uma coisa que já estava na Bíblia. A única diferença é que é uma coisa moderna, que alguém teve a ideia de tentar tocar sozinho os instrumentos percussivos. Então, eu acredito que não é um instrumento demoníaco, até porque tem um pastor aí bem famoso que ele diz que se o pai da bateria é o diabo, ele apresenta a nota fiscal, porque a dele foi ele que pagou, não foi ninguém que comprou. Então, eu acredito que é falta de conhecimento, não quer botar a bateria. Se não coloca porque gosta mais daquela música tradicional sacra ou não gosta do barulho, é uma coisa. Agora, a Bíblia já é bem clara e fala que não foi o diabo que criou. E, Jonas, o que é que tem para falar aí sobre a questão? E frisando bem que no início eu perguntei a vocês o que é que se torna uma música maligna. Né? É o seu rótulo? Ou não é se ela é chamada de secular ou cristã? O que é que vai tornar uma música maligna? Eu tenho meu pensamento aqui, mas quero ouvir vocês, que é a área de vocês. Bem como o Alan falou, né? Eu não domino tanto essa parte da percussão, da bateria, porque eu subi acordes, né? Eu sou mais
melódico, o Alan é mais rítmico. Então, concordo inteiramente com tudo que Alan falou, referente à bateria, mas trazendo para o que o pastor perguntou agora, referente ao ritmo, referente à finalidade, o que é que traz uma música ela ser de tal nicho, é aquilo que tinha falado anteriormente, a intenção, a formação, para que foi e como vai ser. Então, quando eu crio a música, a maioria dos compositores, quando vão criar uma música, eles criam uma música para alguém com tema já dito, né? A maioria sempre recebe um tema, eu quero uma música falando sobre amor, ou seja, aquele compositor vai desenvolver aquela música em cima do nome amor, ou em cima de algum texto que foi dado a ele para produzir aquela música. Então, toda música ela é formada com base de algo. Eu não posso chegar assim, na minha cabeça pode sim surgir uma melodia. Do nada surge uma melodia na minha cabeça, eu posso sim escrever. Mas alguns compositores trabalham dessa forma, quando recebem, fulano está precisando de uma música, vai gravar um EP, vai gravar um CD, ele vai precisar de um repertório, ou seja, o compositor recebe, olha, o tema do EP vai ser esperança, ou seja, ele tem um tema para trabalhar em cima de esperança, e quando a gente fala de esperança, a gente quer trazer o quê? A esperança, ela lembra o quê? A vida, ela lembra uma árvore, ela lembra um verde, ela lembra uma alegria, ela lembra um ritmo mais alegre, algo mais que traz vida, algo mais vivido. Ou seja, a gente vai trabalhar num contexto para alguma coisa, mas quando a gente quer trazer, exemplo, uma música de matriz africana, quando a gente quer trazer para algo do nicho, a gente vai exaltar o nicho, a gente vai trazer o tema cantado para aquele nicho, porque até então existe o batuque, que é o batuque trazido, né, que é o ritmo da música dado pela percussão, pela bateria, existe a melodia inserida através da música cantada. Ou seja, se eu pego aquela música cantada e introduzo aquela harmonia com o batuque, eu vou estar cantando para alguém, para algo que eu defini. Mas quando eu pego uma música gospel, eu faço a mesma coisa. Eu estou cantando com algo que eu uni para alguma finalidade. E assim com a música secular. Como eu pego uma música falando de amor e posso dizer que ela também é do mundo gospel, ela também é do mundo secular, porque ela está falando de algo que trabalha nos dois nichos, que ela vaga no nicho gospel e vaga no nicho secular. Ou seja, a música ela tem uma proposta para que ela foi criada. Se eu recebo uma música que fala sobre Deus, eu vou exaltar a Deus. Se eu recebo uma música que fala sobre exemplo, se eu recebo uma música que fala sobre a vida de alguém, eu vou ter que estudar essa vida de alguém para retratar a vida de alguém. Isso, basicamente, eu respondo a pergunta como se o nicho que ela foi criado é determinado para que ela vai servir. Muito bem. No meu ver, do ponto de vista, a música que é, para mim, né, ela é maligna quando ela apresenta uma mensagem que é totalmente desfavorável às verdades de Deus. Ela se torna maligna porque sua mensagem vai induzir a prostituição, a desgraça, a desordem, né? a destruição do ser humano e da família. Aí, para mim, essa música é maligna. Eu não tenho um ritmo como maligno, mas sim a mensagem que é exposta através desse ritmo, e pode ser qualquer ritmo, mas o que é importante é a mensagem que vai ser anunciada. Mas, e pegando isso também, continuando, é que muitas pessoas focam só no ritmo e esquecem justamente de analisar a mensagem daquilo que está passando. Até dentro da igreja mesmo, a gente tem que analisar as músicas que são ditas gospel para a gente saber se realmente essa música não está sendo contra o evangelho, porque às vezes a gente vê só porque é um cantor que se diz gospel, mas às vezes ele pode cantar alguma heresia e só porque é gospel a gente não analisar. Um exemplo mesmo que eu já vi, até levando para o lado secular, que só tem isso aqui mais no Brasil, né? Isso de música secular, música cristã, mas ninguém fala sobre filme, sobre outras coisas, nada, é só a música. Mas pegando um exemplo mesmo, que eu já vi um cantor aí de samba bem conhecido em um podcast, inclusive ele falou que tem uma música que ele cantava em determinada banda que tinha um trecho dela que ele falava e ele ficava sem entender, todo mundo num show lá, bebo,
festejando a música, mas ele disse, o povo não analisa que essa letra é falando sobre suicídio. É um cara dizendo que, tipo, vai-se embora porque a mulher deixou ele. Mas só porque é o ritmo, o pessoal tá bebendo, não tá prestando atenção. Então, da mesma forma, eu acredito que o ritmo é mais aquela questão de, eu vejo como gosto pessoal. Se todo mundo, ninguém é obrigado a gostar de tudo. Você pode ouvir com mais frequência aquilo que lhe agrada mais aos ouvidos, mas a música não é só ritmo, a música é ritmo, melodia e harmonia. Então, nesse conjunto todo, a gente tem que ver a mensagem que a música está querendo passar. Glória a Deus, que maravilha, né? Ô glória! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa pergunta que eu vou formular agora para vocês, meus queridos, é uma que sempre nos bate-papo eu não deixo fora, porque foi um momento que podemos dizer histórico, né? No mundo, né? E um momento muito doloroso, um momento muito sofredor, né? Não só para a nação brasileira, mas para o mundo, né? Que é a respeito do momento que a gente tivemos da pandemia, né? Então, qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram durante o tempo de pandemia? Essa tem sido uma pergunta que não podemos deixar de fazer, até porque todos tivemos grandes dificuldades. Todos tivemos grandes dificuldades durante o tempo de pandemia. Então eu queria ouvir de vocês o que foi que vocês enfrentaram aí de tão dificultoso. Eu sei que foi algo tenebroso, podemos dizer, né? Algo que nos marcou realmente. Mas a graça de Deus, né? A graça de Deus nos manteve firme e nos deu sabedoria, né? Para guiar os nossos passos. Aí eu entendo lá como o salmista diz, lá no Salmo 23, quando ele diz: guia-me os meus passos pelas as veredas da justiça por amor do teu nome. Né? E o Senhor vai nos guiando realmente. Amém? Durante a pandemia, muitas coisas mudaram, né? Principalmente o formato da igreja mudou bastante na pandemia, porque para algumas igrejas foi o impacto de como é que a gente vai fazer o culto. A gente para de cultuar, a gente para de fazer o culto, como é que a gente vai fazer agora? E muitas pessoas eu acho que se fez essa pergunta: a igreja fecha, a igreja não fecha, e aí? Vai fechar a igreja, vai permanecer, o que é que a gente vai fazer? E surgiu uma modalidade que aderiu muito bem e que hoje muitas igrejas continuam nessa modalidade, que foi os cultos, formas digital, um culto online, onde quem não pode participar presencialmente, participa online. Na pandemia, obviamente, todo mundo participava de forma online e que abriu uma oportunidade imensa que, na minha opinião, foi hoje ainda é uma das melhores formas de evangelizar, de levar a palavra de Deus mundialmente, porque onde você está, você pode abrir seu celular exatamente como a gente está falando aqui agora e poder ouvir uma mensagem da palavra de Deus. Ou seja, a reinvenção do culto, ela trouxe diretamente de forma digital, de forma online, assim como existe uma rádio que toca todo dia, naquela mesma sintonia, de forma online. Ou seja, eu acho muito legal essa modalidade, sim. Por mim, pode continuar tendo culto presencial. Hoje a gente está com a pandemia controlada, porque o vírus ele não foi erradicado, ele ainda existe. Graças a Deus, hoje já existe método de tratamento, mas o vírus ele sempre vai estar aí presente, assim como todos os restos dos vírus também. Existe a imunização, existe o vírus, mas hoje a gente já está controlado sobre essa situação, mas o culto online ele permaneceu. E eu acho muito bom essa parte do culto online, porque você tem a oportunidade de poder ouvir a palavra de Deus lavando um prato, varrendo a sua casa, no meio do seu sofá, na sua casa, onde você estiver, dentro do ônibus. Mas trazendo para mim, como experiência pessoal, a pandemia
ela foi se reinventar, porque eu estava nesse período do culto online também. Ou seja, a gente, como músico, teve que montar um quebra-cabeça para esse culto acontecer. Ou seja, a gente teve que mudar os equipamentos de som, teve que mudar, testar modalidades para ver se o áudio ficava bom, para ver se quem estava lá de fora ouvindo era um som audível, para ver se ficava confortável fazer o culto nessa modalidade, ter um instrumento de celular onde se podia transmitir essa live ao vivo. Muitas igrejas não tinham essa condição de ter uma interface de áudio para poder trazer uma qualidade boa de som, e iria basicamente abria o telefone, apertava ao vivo e o culto começava, mas de forma alguma a igreja parou. Não foi por conta da pandemia que a igreja fechou. Que eu digo, a igreja do Senhor Jesus Cristo ela não fecha, de forma alguma. A igreja do Senhor Jesus Cristo ela vai até o final da vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus vier, eu digo, a igreja agora não é na terra, é no céu. A igreja vai continuar lá em cima. Ou seja, a reinvenção da igreja, a reinvenção dos pastores, dos membros, eu acho que foi muito válida referente a essa situação, porque os próprios membros aprenderam também a respeitar a decisão que foi imposta, a não tumultuar, a respeitar a decisão que é imposta também, porque a gente segue as diretrizes da Bíblia, a gente segue o que é escrito, mas a gente tem que seguir a lei que é proposta perante os homens. E naquele momento o decreto era que não podíamos fazer aglomeração. E Deus ele é ciente dessas escolhas, ele deixou livre e arbítrio na terra, ele deixou pessoas para que pudessem trabalhar dessa forma. Então, ou seja, se ele deu a capacidade ao homem dizer que era necessário fazer essa separação por um período, ficar sem fazer culto presencial, porque Deus deu um entendimento e disse que se a gente fizesse dessa forma, as coisas iriam futuramente melhorar, e graças a Deus melhorou. E a igreja, graças a Deus, seguiu esse caminho, e hoje em dia essa modalidade ela foi adotada e continua sendo presente por inúmeras igrejas, e eu acho super válida, porém não deixe de ir para o culto, tá? Em nome de Jesus, você tem a oportunidade de sentir aquele ventinho do Espírito Santo batendo lá, sai de lá de cima na mesma hora, friozinho, quentinho, seja lá o centro do Espírito Santo, vá. Não deixe de ter essa experiência com Deus. Só deixe de... se você está precisando de uma palavra, não tem um momento certo, assista um culto online. Mas se você tem a oportunidade de poder presenciar uma palavra naquele exato momento, no culto presencial, não troque. Eu digo, o culto online ele foi reinventado. Ele não foi feito para substituir nada. Ele foi feito para reinventar. Naquele momento, sim, era substituição. Mas a partir do momento que a igreja voltou, ele foi uma opção de trazer você em outro tipo de canal, quando você não poder ouvir a palavra de Deus presencialmente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu queria saber também de Alan. Eu me lembro muito bem que Alan e vocês dois foram que me deram maior força também para... porque se eu dependesse de mim como pastor, eu não saberia como fazer. Né? E eu me lembro também de Samuel, né? Teve um que me ajudou, Felipe, me ajudou muito, né? E comecei até em casa, eu fui aqui, né? Aí comecei a fazer na minha casa, eu, minha esposa, né? O Felipe, a esposa, e a gente fez o primeiro, e aí foi fazendo aí. Depois eu lembro que o Alan chegou para mim e disse, pastor, vamos fazer aí a doutrina, tal, e começou a gravar a coisa, e está até lá no canal lá da igreja. Mas Alan, me fala aí, qual foi a sua dificuldade nesse tempo de pandemia? Eu acredito que a maior dificuldade foi de uma hora para outra mudar toda a rotina, não só da pessoa, mas do mundo. Você não poder mais ir para a igreja, não poder trabalhar, você vê pessoas próximas pegando o vírus e uns tendo a graça de Deus de conseguir se recuperar, voltar para casa, e outros parentes e pessoas próximas você sabendo que estava falecendo. E no começo todo mundo achava que ia ser só um isolamento de 2 semanas, depois foi aumentando, piorando. Aí depois teve um momento que parecia que ia melhorar, depois ficou pior do que foi a primeira onda. Então, eu acredito que foi um momento difícil para todo mundo, mas ao mesmo tempo foi um tempo de você estar mais
mais próximo dos familiares, mais próximo de Deus. E também eu acredito que foi um tempo para todo mundo que teve assim um tempo mais de refletir na vida, de buscar outros conhecimentos. Na igreja mesmo não tinha o hábito de fazer transmissão de culto e a gente correu atrás, aprendeu para fazer. A gente foi aprendendo a fazer arte, fazer edição de vídeo. Então eu acredito que foi um aprendizado e deu bastante dificuldade, né? Porque tinha aquela incerteza, aí os irmãos queriam ir para a igreja, mas não podia, e alguns não entendiam que não podia ir no momento, mas graças a Deus passamos por esse momento e estamos aqui mais fortalecidos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Alain, Jonas, a palavra de Deus afirma que iríamos enfrentar tempos difíceis e trabalhosos, como os amados têm visto a igreja do Senhor nesses últimos dias tão difíceis que estamos vivendo. Eu na minha visão, analisando os contextos das igrejas atuais, eu acredito que tem dois mundos, né? Existem algumas igrejas que estão lotadas e crescendo cada vez mais, enquanto tem outras igrejas que estão passando pelo momento de... não vou dizer de perdendo membro, mas tá mais difícil você ver aquele culto cheio, sempre igreja precisando de obreiros, algumas igrejas que sequer nem tem pessoas interessadas e dispostas para tocar no louvor da igreja, muitas igrejas passando dificuldade com juventude. A análise que eu tenho é essa do momento. São algumas igrejas que estão vivendo superlotação, enquanto outras que não vou dizer que é dificuldade, mas está nesse processo mais difícil que você passa, e isso são de várias cidades, vários bairros, algumas igrejas que têm aqueles membros fixos, mas sempre está com... É como se a metade fosse de membros fixos e outra fica uma rotatividade. Os irmãos se convertem ou faz parte, aí depois de um tempo já sai da igreja e meio que acaba ficando sempre aqueles remanescentes de sempre, né? Então eu, na minha visão, não vou falar nada de tempos bíblicos, escatologia nem nada, até porque eu não sou experiente nisso, mas basicamente a visão que eu enxergo hoje no estado é esse quesito. Algumas igrejas muito lotadas, vivendo como se fosse assim, a gente de fora vê como se fosse mil maravilhas, e já outras enfrentando dificuldades tanto de membros e como financeiramente. Exatamente isso que Alan falou, né? Existem igrejas que hoje a gente passa a ver ela lotada, cheia de membros, cheia de visitantes. E existem igrejas que a gente passa e basicamente só tem o pastor e um obreiro e mais 5 pessoas fazendo culto. E a gente vê que existe uma diferença, às vezes, né, de quantidade. Numa igreja que está superlotada, está com bastante pessoas, tem bastante obreiro, bastante visitantes, bastante membros. Se a gente passa numa igreja que a gente olha assim e diz, só tem 3 pessoas cultuando, o pastor fazendo culto, mas a gente entende diante disso que muitas vezes essa igreja ela está passando por uma certa dificuldade, às vezes ela está com uma certa dificuldade de trazer obreiros, de ter alguém para manter aquela igreja como um diácono, como um músico. E muitas vezes a gente sofre por essa escassez de não ter também na igreja um músico, não ter
alguém que cante, alguém que traga um louvor. E a gente passa numa igreja e olha gente fazendo audiência para poder entrar em ministério de louvor, para poder entrar para tocar uma bateria, para poder entrar para tocar um baixo. E aí, Deus, por que essa discrepância, né, tão grande referente a essa situação? Mas eu paro para analisar e sempre digo que às vezes no meio de 3 pessoas surge um louvor perfeito, com toda a dificuldade que existe dentro de uma igreja pequena. Às vezes o louvor perfeito está ali. E também não dizendo que o louvor perfeito não está naquela igreja que está grande. Sim, está. Deus está presente tanto naquela igreja que está grande, tanto naquela igreja que está pequena. Existe a dificuldade de manter financeiramente a igreja, às vezes, né, porque a igreja não tem membros, não tem congregados, só tem só o pastor e mais 20 pessoas congregando. E existe aquela igreja que a gente sabe que tem 100, 120, 300 pessoas. Mas eu sempre digo, Deus, ele não escolhe o lugar, ele habita onde ele quer. Eu sempre digo, a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja não é a parede levantada, não é a parede pintada de preto, pintada de azul, pintada de branco, não é a fachada com a cruz no meio, ou a fachada mais colorida ou a mais bonita. A igreja somos nós, então a gente tem que acreditar que mediante a situação, se a nossa igreja está com uma dificuldade, ela está com poucos membros, ela está passando por uma dificuldade financeira, por uma dificuldade de ter membros, a gente tem que primeiramente se apegar a Cristo, porque Deus sempre vai estar no controle da situação. Eu sempre digo que Deus está a permitir tudo o que acontece na nossa vida. A gente não entende a forma que Ele permite, a forma que Ele trabalha, mas a permissão de Deus, ela tem que estar sempre na nossa vida. Tudo existe uma fase, um momento. A gente pode passar por um momento sim, de ter poucas pessoas, poucos congregados, mas a vitória ela sempre vem lá na frente. Ela demora. Não, eu sempre digo, nada que Jesus propõe é de hoje para amanhã. Pode ser porque é o tempo dele. Se ele quiser, ele faz amanhã. Mas não espera, porque foi 40 anos no deserto, gente. Então, eu sempre digo, se você tem algo proposto por Deus, entrega na mão dele, porque uma hora vai ser feito. E é assim com a igreja. Porque eu digo, imagina a dificuldade de um pastor em olhar aquela igreja que só tem 20 pessoas e chegar no culto de domingo e só ter só alguém para trazer a palavra, só ter aquela pessoa que vai conduzir o culto e lá embaixo só ter 2 irmãzinhas. Eu entendo a visão do pastor de olhar e dizer, Deus, o que é que está acontecendo? E muitas vezes a gente não entende como é que é a forma que Deus trabalha. Muitas vezes a gente tem que deixar as coisas nas mãos de Deus, drobar o nosso joelho. Porque eu digo, o louvor perfeito, ele pode sair até da boca de uma criança. Então, da forma que a gente acredita na volta de Jesus Cristo, a gente tem que acreditar que tudo, um dia na nossa vida, é permissão de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que maravilha, né, irmão? Eita Jesus. Meus amados, como vocês têm enxergado a juventude hoje, vocês que são jovens, e eu quero formular essa pergunta para vocês. O jovem de hoje continua empenhado e levando a sério a vida cristã? E hoje, com esse grande avanço da internet, da tecnologia, os nossos jovens têm realizado um excelente trabalho para ganhar outros jovens para o reino de Deus. Como vocês têm visto o jovem hoje? Na minha análise, eu acredito que estamos vivendo uma revolução digital. Então, hoje, a juventude de hoje é totalmente diferente do que era há 10 anos atrás e até mais tempo atrás, o início dos anos 2000, 90, até o início de 2010. Então, eu acredito que, tanto de um modo geral, até fora da igreja, a juventude hoje está com vários problemas a serem enfrentados, até psicólogos, grandes especialistas falando que o adolescente e o jovem de hoje em dia não sabe nem conversar pessoalmente, porque só sabe interagir através do celular.
Então, é uma dificuldade maior hoje em dia que as igrejas estão enfrentando, porque hoje em dia, com essa tecnologia cada vez mais avançada, tá mais difícil as igrejas manterem os jovens firmes na obra, interagindo com a juventude, porque hoje em dia o jovem tá difícil, como é que se diz, se concentrar, porque hoje é um bombardeio de informações, que isso está afetando não só a igreja, mas até a área de trabalho. Muitas empresas já falam que hoje em dia preferem recrutar pessoas um pouco mais velhas, porque o jovem hoje em dia não sabe se vestir adequadamente com o emprego, muitos não sabem interagir, alguns chegam até levar os pais para fazer entrevista de emprego. Então, eu acredito, de uma forma assim, falando de uma forma superficial, o problema hoje da juventude não é só a igreja que está enfrentando, mas a própria população de uma maneira geral. Bem como Alan falou, essa era digital, quando ela chegou na vida do jovem, geralmente hoje eu digo que nasceu no ano de 2010, 2006, por diante, né, até... a era digital, ela gastou muito o jovem, ela gasta ainda hoje, né? Ou seja, o jovem, ele consome muita tela hoje em dia, então o jovem, ele se preocupa mais em estar em frente a uma tela, um celular, uma TV, do que procurar outros afazeres. E dentro da igreja, existe uma dificuldade enorme em se manter um jovem dentro da igreja. Por isso que às vezes acontece da igreja tentar reformular algo, criar um ministério, tentar ocupar a mente desse jovem para que ele possa ficar preso em algo e poder ir para a igreja. Às vezes a gente olha que tem o ministério de adolescentes, a gente vê que tem o ministério jovem, e tem que botar esse jovem para se movimentar dentro da igreja, porque jovem parado não dá certo. Eu digo, o jovem parado ou está pensando em alguma coisa, na cabeça dele está, ou ele pode estar parado no momento, mas a cabeça dele está lá no outro lado. Então o jovem, ele não pode estar com a mente vazia, o jovem, ele não pode estar parado em algum lugar. O jovem dentro da igreja, ele tem que estar se exercitando, ele tem que estar fazendo algo. E essa era digital veio para consumir muita coisa do jovem. Hoje a gente para perguntar o jovem se ele pegou um livro para ler, se ele pegou uma Bíblia para ler. Não, mas se perguntar a ele quantas horas ele passou no celular, ele vai dizer, não lembro que o telefone descarregou. Então, ou seja, o jovem, ele consome muita coisa na internet. E a internet, ela veio para revolucionar? Veio, mas ela traz muita coisa ruim também dentro do jovem. Hoje, o jovem tem acesso a inúmeros sites restritos. Hoje, jovem com menores de idade, fazendo aposta, com a revolução de casas de aposta, pegando dinheiro, às vezes não pede nem aos pais, às vezes furta o dinheiro da casa, ou às vezes está fazendo algo ilícito. Muitos jovens hoje perdidos, usando bebidas, fazendo consumo de bebida alcoólica, fazendo consumo de cigarro, fazendo coisas ilícitas. Então, a igreja, ela tem um trabalho muito grande com jovens. Eu digo assim, o adulto, ele tem a consciência, o jovem, ele tem a força. Eu sempre digo, é difícil manter o jovem. O adulto, ele é mais consciente, mas os jovens, ele é muito impulsivo. Então, a igreja, para manter um jovem assim saudável, ela tem que trabalhar muito, ela tem que ter um ministério muito firmado. Então, eu acredito que hoje em dia, se a gente consumir menos tela, se a gente voltasse mais um pouco para Cristo, se a gente tirar um pouco do nosso tempo para dar para Jesus, para ler a Bíblia, para ler um livro, para se interessar por algo. Ou às vezes, hoje eu li a Bíblia, mas vou estudar outra coisa, pega um livro, lê algum livro que te traz alguma coisa legal. O jovem hoje, ele quer gastar energia, não sei como, faz uma atividade física, desenvolve algo. Hoje nas igrejas, graças a Deus, com a introdução da psicologia, também muitos pastores adotaram essa introdução da psicologia na igreja, para tratar o jovem, tentar entender o que está acontecendo com esse jovem. Melhorou muita coisa, mas a gente tem muitas coisas a melhorar, sim, mas manter o jovem hoje na igreja, eu acho que é a maior dificuldade. Glória a Deus, realmente um trabalho
é grande e nós precisamos cuidar dessa nova geração. É uma nova geração que ela vai dar continuidade ao ministério, né, da Igreja do Senhor aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Alain, nos fala um pouco sobre a sua história como baterista e o que levou você a escolher esse instrumento. Eu sei que no início você falou um pouco, mas só para deixar bem firmado aqui a questão, tanto porque você é professor de baterista, e você, meu irmão, amigo, colega, pastor de ministério, você que deseja aí, né, dar um bom estudo, preparatório jovem, né, tanto o Alain, né, e o Jonas podem aí ajudar, o Jonas aí ensinando os primeiros acordes no violão, né, e o Alain o curso de bateria, né, de bateria para ser um baterista na igreja, né. Aí você entra em contato conosco e nós vamos passar os dados aí deles dois e vai ser uma bênção para o ministério de vocês, meus nobres colegas. Glória a Deus. Mas Alain, me fala aí sobre a tua história aí com a bateria. Bom, desde de pequeno que sempre me chamou a atenção bateria e percussão, os instrumentos percussivos. E eu sempre fiquei admirado, era o que mais me chamava a atenção. Sempre me interessei por música. Antigamente, quando era comum os CDs disponíveis tanto para compra como para ouvir em casa, eu sempre gostei de estar lendo os encartes, vendo os compositores de música, vendo quem foi o produtor, qual foi o músico que gravou cada música. Então eu sempre tive isso, até que com 12 anos eu tive o interesse de começar a aprender na igreja mesmo. Aí comecei a aprender, aí depois passei um tempo sozinho, aí depois fui para outro professor. Agora, de alguns professores que eu tive, os que eu considero assim que foram diferenciais e importantes na minha trajetória, foi o primeiro que, por mais que foi pouco tempo, mas foi umas aulas mais sérias que me fez realmente querer ter o interesse de tocar mesmo de verdade, que foi Esdras, que hoje em dia ele faz muitos anos já que ele mora em Portugal. Ele que de fato fez que eu tivesse o interesse assim maior pelo instrumento de estar estudando. E o outro mais importante é o meu professor atual, né, que eu ainda tenho aula com ele. Às vezes passa um tempo sem ter, mas vez ou outra a gente volta a estudar, porque sempre tem uma coisa a mais para aprender, que é a Largaí, que tipo, quando eu comecei a ter aula com ele, realmente eu senti a evolução de várias formas. Comecei a perceber a minha forma de tocar ficando cada vez mais profissional, tendo um parâmetro mais abrangente, entendendo as músicas, porque antigamente eu escutava a música, só queria tentar tirar o som da bateria, não, mas agora eu fui aprendendo a enxergar a música, o porquê a levada é daquele jeito, entender primeiro o acorde para poder colocar o ritmo. Então, em diversas técnicas e estudos que eu fui evoluindo, e também o fato de tocar na igreja, que também ajuda muito você tanto na parte de comunhão, porque você não toca sozinho, então você tem que saber lidar com as pessoas, nem tudo vai ser sempre como você quer, você tem que ter esse lado que é uma comunhão para poder chegar no ensaio, tocar, não é aquilo de ser só o que eu quero. Então tem que entender que vai ter momento que o seu instrumento, independente de qual que você toca, mas você tem que ter aquela maturidade de aprender que vai ter música que praticamente você não vai ter destaque nenhum, mas você tem que fazer aquilo que
o que a música, o que o momento de adoração pede. Então, a minha caminhada é essa de sempre estar estudando. Nesse meio tempo assim, toquei com alguns amigos, algumas coisas assim, mas o foco principal sempre foi a igreja, mas através das músicas fiz grandes amizades, de aprender outras coisas. E o mais importante é isso, tocar na igreja, que o meu maior objetivo era tocar na igreja, porque eu lembro que eu ia para os cultos e via a banda tocando e eu ficava admirado, porque muita gente pensa que na igreja não é só gente que está aprendendo, não, mas tem algumas igrejas que tem músico realmente profissional e que faz um som com qualidade que parece que é o CD que está tocando. Então aquilo me chamava a atenção e eu sempre quis aprender para tocar feito eles, porque eu via o empenho, a dedicação por que tocavam. Então eu penso dessa forma. E na igreja você tem que ser mais empenhado ainda, porque você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. Então, se você quer dar o melhor para Deus, você tem que sempre buscar melhorar, ter a vida no altar, estar indo para os cultos. Muita gente também não leva os músicos da igreja a sério, porque, infelizmente, muitos músicos dão esse cabimento também, que tem muitas igrejas que os músicos só vai tocar, depois que termina o momento de louvor, vai para fora conversar, vai lanchar. Então, eu acredito que a pessoa tem que ter dedicação, responsabilidade e dar o melhor para Deus, se entregar de verdade e ajudar a tentar ajudar a igreja de todas as formas. Se o que você faz é só tocar, mas que você faça isso da melhor maneira e dando o seu melhor. Amém. E você, Jonas? Por que você escolheu tocar violão e você tem vontade de tocar outros instrumentos? A minha história com a música no geral, ela começou pequena, né? Eu acho que eu tinha uns 13 anos de idade, onde eu via algumas coisas no violão, eu olhava assim, eu dizia, nossa, isso é legal, dá para tocar alguma coisa. Aí surgiu um interesse também na igreja. A igreja, eu sempre digo, é a primeira porta do músico, é a igreja. Eu sempre digo, músico, não esqueça da sua origem, tá? A igreja foi o primeiro lugar a te dar a oportunidade, então não esqueça a sua origem, porque hoje em dia muitos músicos bons vieram de igreja. Isso eu tenho a ciência de exemplo de 100 músicos, vou dizer que 90 músicos veio de igreja. Isso não é mentira. Se a gente for fazer uma análise sobre essa situação, a gente vai descobrir que o maior celeiro de músicos saiu dentro da igreja. Então, quando eu comecei a estudar música, eu tive o quê? Na minha vida toda, eu acho que eu tive 4 professores. 2 professores, 2 professoras. 2 professores de violão, 2 professores de canto. Meu primeiro professor de violão foi Nicodemos, onde eu aprendi a primeira nota da minha vida, né? Onde eu aprendi, ainda lembro do meu primeiro exercício da minha vida, que quase parto meus dedos no meio, né? Ou seja, a gente está começando a tocar violão, tem esse sacrifíciozinho com os dedos, porque a gente tem que educar a nossa mão a fazer umas coisas que ela não era acostumada a fazer. Então, o meu primeiro professor foi o Nicodemos, o segundo foi o Beto, que algumas pessoas conhecem, mais conhecido, dentro da igreja onde eu congreguei. E minha primeira professora de canto foi a professora Kelita, da UFPE, onde eu aprendi muita coisa sobre a história da música, sobre a música em si geral. E meu segundo professor foi o professor Bismarck também, que foi da UFPE, se não me engano, e onde eu tive várias experiências, a introdução musical, o canto lírico, o canto erudito, também a canto coral, há muitas coisas que a gente vem aprendendo. Eu sempre digo, o dom ele está aí, a gente tem que se esforçar para melhorar o nosso dom, que é o aprimoramento. O dom que eu digo é aquilo que Deus deu, a capacidade de interagir mais facilmente, que tem aquelas pessoas que têm uma dificuldade maior, que a gente tem que estar olhando direitinho, mas existe aquela pessoa que tem aquele dom, que a gente diz a facilidade, pegou muito rápido.
Aquelas pessoas que a gente passa hoje e amanhã já está executando. Então, não deixa também parar só porque você tem essa facilidade de fazer, em um dia eu aprendi Dó, Ré, Mi. E tem gente que passa basicamente 30 dias para aprender o Dó, Ré, Mi. Então, não só porque você aprende rápido que você tem que ficar parado nessa situação. Usa aquilo que tu tem, que Deus te deu, para poder melhorar o que você já tem. E na minha introdução da música foi bem complexa, porque eu, particularmente, eu não tinha essa facilidade de aprender rápido. Ou seja, até hoje eu estudo, eu digo, até hoje eu não melhorei. Sempre digo, o estudo da música ele é constante, a música ela é inovada. Por mais que exista há muitos anos, a música ela tem muita coisa a ser descoberta ainda. A música é uma inovação que a cada dia a gente descobre uma coisa nova. Ou seja, antigamente a música ela feita pelo aquele compassozinho bonitinho, hoje a gente já faz uma nota invertida, a gente já põe a bateria com a inversão, a gente já pega um baixo, coloca uma nota invertida, uma nota diminuta, e coisas que antigamente não se era feito. A música ela está cada dia se inovando. E na minha vida a música ela veio como algo para me tirar a timidez, como eu falei, que funcionou bastante hoje, graças a Deus. Já é algo que eu já trabalhei em mim. Mas eu digo que a música ela mudou basicamente a metade da minha vida. Hoje eu sou o que sou porque eu sou grato a Deus por ter aprendido na igreja, a igreja que me deu a oportunidade de aprender. Foi a igreja do pastor Benizo, onde eu, o Alan, a gente teve a oportunidade de crescer junto, poder tocar numa banda, ter a experiência de poder fazer algum som, né? Porque antes a gente não era bem entendido, a gente não sabia muito bem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos chegando ao final desse bate-papo. Que conselho vocês dariam para nossos irmãos e irmãs que almejam tocar bateria ou qualquer outros instrumentos? Qual conselho vocês dariam a esse jovem? Tem muitos irmãos ainda assim, maduro, vamos dizer, velho, maduro, né, que desejam aprender alguns instrumentos, né? Qual conselho vocês dariam? Eu acredito que todo mundo que tenha interesse tem capacidade de aprender a tocar um instrumento. E falando assim, bateria, o primeiro de tudo, antes de começar, é o propósito. Se a pessoa quer aprender a tocar um instrumento para ser profissional nisso, se quer só para tocar de vez em quando, se quer aprender como um hobby, só para tocar as músicas que gosta. Mas assim, independente do objetivo, todo mundo tem oportunidade e idade para aprender. É só dedicação e paciência, porque ninguém, como foi falado anteriormente, né? O instrumento, quem tem o dom e quem não tem o dom pode aprender. A diferença é que quem tem já aquele dom, tudo para ele vai ser mais fácil, e o outro vai ter que ser trabalhado com mais dedicação e com mais garra. E quem tem o dom não quer dizer que não precisa estudar nem praticar. A diferença é que para ele tudo vai fluir mais fácil com a dedicação. Então, para a bateria mesmo, se você tem interesse em aprender, pode falar comigo, estou disposto aqui para dar aula. A gente marca um horário e combina os valores, e na bateria você consegue evoluir com um padzinho de borracha e um pá de baqueta. A princípio você só precisa disso, não precisa já de cara comprar uma bateria não. O conselho que eu dou é nunca é tarde. Sempre digo, se você tem 12 anos, você quer aprender a tocar o violão, pode aprender. Você tem 50, 60, 70, você quer aprender, você pode aprender. Digo, nunca é tarde para aprender algo novo na sua vida. Isso que a gente falou também do dom, né? Existe aquela pessoa que tem a facilidade de aprender rápido, existe aquela pessoa que demora um pouco para aprender, mas isso não quer dizer que você não é capaz. Sempre digo, todo mundo é capaz. Aí a galera sempre pergunta, Jonas, é difícil aprender a tocar violão? Eu digo, não é difícil, eu digo, vai do seu interesse. Eu digo, se você for uma pessoa esforçada, interessada, você vai conseguir aprender. Eu digo, vá no seu tempo, não se apressa, vá fazendo devagar. Quando menos esperar, você vai estar tocando o seu instrumento.
Eu digo, aprender música não é só bater um violão, não é só entender a música. Eu sempre digo, entenda a música. Tente entender, compreender, formular por que isso é feito, para que serve. E o conselho que eu sempre deixo para a galera que quer tocar música, que quer ser um ministro, eu sempre vou dizer isso para você. Se você quiser aprender a tocar dentro da igreja, vá. Mas vá com a certeza que você está fazendo algo para Cristo. Não vá com a certeza que você está aprendendo para querer se mostrar, para querer aparecer, porque a gente sabe que às vezes acontece porque a gente quer conquistar uma menininha que está lá embaixo, né? Você que tem uns 15 anos, eu vou tocar um violãozinho porque vai, eu me destaco nos vídeos. Não, tenha isso na sua cabeça. Jesus é o centro de tudo da sua vida. Se você está ali para aprender algo, para tocar para Cristo, continua nessa, você vai aprender. Demora um pouco, mas você desenvolve. Eu digo as demais coisas, a Bíblia já disse, vai ser acrescentada na sua vida. E uma coisa que eu sempre digo, não esqueça de onde você começou. A igreja ela é o maior cenário de músico de todos os tempos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Pelo conselho aí que os nossos irmãos levitas está dando aí para você, meu irmão, minha irmã, que deseja aí aprender a tocar um instrumento e ser um instrumento na mão do Senhor, na adoração. Chegamos ao final de mais um bate-papo Eis-me aqui e quero agradecer a presença de Alain, a presença do Jonas. Para mim é motivo de grande alegria ter os irmãos aqui comigo. Sou muito grato a Deus, iniciar 2025 no primeiro bate-papo com vocês, e como esse ano nós nos dedicamos a fazer um bate-papo voltado para tema, né? E nós vamos aí como tema de hoje, né, o ritmo na igreja, os instrumentos dentro da igreja, né? E nós louvamos a Deus por tudo que aprendemos através desses dois jovens levitas, né, do Senhor. Né? Nós louvamos a Deus por sua vida, seu ministério, em nome do Senhor. Vocês que estiveram, né, fizeram parte do nosso ministério de louvor Eis-me aqui, e também as irmãs Jamile, Sena, a pastora Nilcinete, Mariane, né, como também os irmãos, os nossos irmãos Jurandir, André, Guedes, Nandinho e Tasso. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e tantos outros que agora me fogem à memória, que participaram, né, do ministério, no início como equipe de louvor, depois tornou o ministério para a glória de Deus. Que Deus usou vocês e nos ajudaram em nosso ministério de louvor. Então, meus queridos irmãos, estou muito feliz pela presença de vocês. Fique à vontade para suas considerações finais e, desde já, muito obrigado pela sua contribuição, a contribuição de vocês na rádio web Eis-me aqui. Eu quero agradecer, né, por participar desse podcast. Muito obrigado, pastor, por nos trazer o Alan e eu, para podermos discutir sobre esse tema. E gratidão, né, muito obrigado. E se precisar novamente de estar aqui, é bom às vezes conversar sobre alguns temas que a gente acha diferente, que a gente acha que talvez traga um impacto diferencial dentro da igreja, dentro do jovem, no cotidiano de alguém. E o que eu quero agradecer, e se precisar, é só chamar novamente. Queria também agradecer a oportunidade de conversar sobre o que a gente gosta, que a gente ama, que é vamos dizer assim, o ministério da adoração, né? Porque música tá ligada à adoração, música é o que a gente tem contato. Então foi uma grande oportunidade nessa tarde, já início de noite, conversar sobre aquilo que a gente gosta, passar um pouquinho do nosso conhecimento, e também é sempre bom a gente aprender mais daquilo que a gente ainda não tinha enxergado. Então eu agradeço e deixo a paz para todos. Glória a Deus, nós ficamos felizes, honrados pela presença dos nossos irmãos aqui conosco. Aleluia! Que
Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, ouvinte da Rádio Web Eis-me Aqui. Não esqueça que nós temos aí o nosso encontro todas as terças e quinta-feira, de 9 às 10h30 da manhã, com a programação Vencendo Vem Jesus, da Igreja Batista Nacional Eis-me Aqui. E toda sexta-feira, a partir das 22 horas, com a mini vigília Eis-me Aqui. Aqui quem vos fala, pastor Benício Gomes, fica na santa paz do Senhor. E até logo, logo voltamos com outro bate-papo Eis-me Aqui.